Bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Sociologia, a nossa terceira aula de Sociologia. Eu sou o professor Alex e nós vamos dar início nesse momento ao estudo dos fenômenos sociológicos. Fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que acontece. Ou seja, nós vamos nos propor estudar acontecimentos, aquilo que surge, aquilo que aparece na nossa sociedade. Lembrando que Sociologia é um movimento de estudo social, estudo do comportamento social do ser humano. A gente sempre vai se referir a ser humano. Ao mesmo tempo, os fenômenos que serão pesquisados aqui é a ideia do trabalho e as relações de classe. Então, nessa aula, de modo mais específico, nós vamos aprofundar o fenômeno das relações de produção. E quando nós falamos de relação de produção, nós estamos falando da relação de pessoas. Da relação de um ser humano com outro ser humano. Por isso é importante a gente dar uma focada um pouco melhor nisso e entender alguns conceitos básicos. Não que a sociologia ela seja só reflexiva, ela carece sim de alguns conceitos. Bem, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é trabalho? Durante muito tempo o trabalho ele foi visto de forma equivocada. Isso aí é uma herança grega que a gente vai entender. Às vezes quando fala trabalho, as pessoas elas tendem a ter uma visão pessimista desse elemento. É legal você pesquisar agora com pessoas que já estão em uma atividade de trabalho, que desempenham suas funções, pergunta para ela o que é trabalhar. Pergunta para ela o que é trabalho. E tenta observar quais são essas respostas? Pergunta para mais de uma pessoa e começa a perceber como é diferente você perguntar para uma pessoa que se sente bem no seu trabalho e como é diferente você perguntar para uma pessoa que não tem um interesse tão grande na atividade que faz. Por isso que o trabalho ele vai ser o nosso meio, o nosso modo investigativo nesse momento. Como eu falo para vocês, durante muito tempo o trabalho ele é visto de forma equivocada. Né? Os gregos já consideravam isso. Os gregos consideravam que o trabalho era castigo. Não era uma atividade para pessoas inteligentes, pessoas que deveriam desenvolver aquelas atividades mais simples, o trabalho mais manual, eram escravizadas, né? Eram escravos, porque o grego, o cidadão grego, não via no trabalho uma atividade que lhe fosse útil racionalmente, que lhe fosse útil para o seu dia a dia. Por isso que o trabalho durante muito tempo foi visto como um castigo e destinado aos escravos, aos escravizados. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que trabalho nada mais é do que uma atividade humana. É algo que o ser humano faz. E essa atividade ela pode ser manual, ela pode ser intelectual, ou seja, são diversas formas do ser humano fazer alguma coisa. É a transformação da matéria-prima, é você pegar um elemento e transformar em outro. Olha lá o artesão que molda a argila, ele pega um elemento e transforma a argila em outro elemento. A gente pode dizer o químico que pega uma substância e transforma em um medicamento, ou seja, é a transformação da matéria-prima. Um filósofo que pega um conceito e transforma esse conceito numa aula, uma atividade intelectual e reflexiva. Isso é trabalho. Ao mesmo tempo, a gente pode daí falar da relação de produção. Quando a gente fala de relação de produção, dentro do meio do trabalho, a gente está falando da relação entre o patrão e o empregado, entre o funcionário e o dono da empresa. Ao mesmo tempo, a gente precisa perceber nessa relação de produção uma dependência. Sim, o patrão depende de seus funcionários. O empresário depende dos seus empregados. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o empregado também carece do empresário e carece do patrão. Essa relação ela é conjunta. Dentro do ambiente capitalista, essa relação ela acontece de modo profundo. Há uma necessidade grande de sentir pertencimento. Um funcionário que se veja como parte daquele todo, que se veja como alguém que pertence àquela empresa e que precisa lutar por ela. Por isso precisa desempenhar bem as suas funções. Ao mesmo tempo, ele precisa que o patrão também trabalhe firme, mantenha as contas, administre bem para que o seu trabalho seja mantido e para que ele possa
a se sentir seguro naquele momento. Então, não se esqueçam que essa relação de produção, essa relação, quando a gente fala desse ambiente capitalista de trabalho, a gente está falando da relação entre patrão e empregado, onde existe uma dependência mútua muito forte. Trabalho, transformação da matéria, atividade humana, que pode ser intelectual ou manual, e a relação de produção é a relação entre duas pessoas, onde uma manda, a outra obedece, mas tome cuidado com esses conceitos de mandar e obedecer. O trabalho, nesse momento, não pode ter uma perspectiva negativista, aquela perspectiva antiga de que trabalhar é um castigo, é um peso. Bem, a gente começa então a falar das sociedades antigas. Como que essa relação de produção se dava lá nos primórdios da história, professor, lá na antiguidade, como que isso acontecia? Bem, a gente precisa voltar nessa nossa máquina do tempo, que se chama imaginação, e perceber que no primórdio da história, os seres humanos eles são coletores. Eles sobrevivem daquilo que eles coletam. Aos poucos, a coleta é uma atividade de sobrevivência. Ou você coleta, ou você morre. Ou você é uma busca muito forte pela sobrevivência. É isso que motiva os homens a começar a se unir, se juntar, busca pela sobrevivência. Ao mesmo tempo em que eles vão se reunindo, eles vão se juntando, começa a surgir o que nós denominamos de vida agrícola. É quando eles começam a plantar, colher e domesticar animais. Ou seja, começa-se a ter uma organização de produção já aí. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que essa atividade agrícola é uma atividade de autossubsistência. É uma atividade onde todos eles começam então a sobreviver, a lutar pela sobrevivência um dos outros. Ou seja, aqui eu não tenho um acúmulo de bens, eu não tenho uma ideia de uma propriedade privada, algo que me pertença. Você tem um coletivo de pessoas que partilham de uma mesma terra e que todas vão trabalhar pela existência, pela subsistência e para sobreviver. Ao mesmo tempo, você tem ali uma perspectiva, a escassez de terra era muito grande. Você tem um homem que está começando a desenvolver técnicas agrícolas, técnicas de produção de trabalho, a desenvolver ferramentas e que as terras que são produtivas, possíveis de produzir, elas não são tão múltiplas assim. Elas são um pouco escassas. Então, você tem aqui o que a gente chama de trabalho coletivo e propriedade coletiva. O que significa dizer isso? Um conjunto de pessoas trabalhando em uma terra comum e pelo bem comum. A coisa ela começa a mudar, principalmente quando começam os confrontos entre esses grupos. Quando esses grupos começam a entrar em confronto e eles começam a capturar os outros, surge a escravidão. Então você tem aquele que escraviza e você tem aquele que é escravizado. E cabe ao escravizado o trabalho. Cabe ao escravizado desempenhar aquelas tarefas mais árduas, mais difíceis. E nessa os gregos e os romanos tiveram ali uma imposição muito grande. Esse aprisionamento do outro, essa escravização do outro na Grécia e em Roma começa a crescer. Porque é aí que surge aquela ideia. Nós capturamos os outros, agora os outros nos pertencem e eles agora começam a trabalhar, a desempenhar aquelas atividades que para nós não são tão fáceis, são laborosas, são difíceis. E nós colocamos essas pessoas que foram escravizadas para desempenhar essa função. A gente tem uma mudança desse período mais primitivo quando a gente vai lá para a sociedade feudal, quando nós chegamos no feudo. Se antes eu tinha a propriedade comum, o trabalho comum, aí se começa aquela perspectiva de escravizar, de confronto, eu chego na demarcação e na delimitação de um território. Começa a surgir então a ideia de propriedade privada. Nessa ideia de propriedade privada surgem os feudos, né? Aquela ideia de propriedade, onde o castelo estava no centro e à sua volta, então ficavam as pessoas que mantinham aquele sistema vivo. Nos feudos a gente não tem mais já a qualificação de escravo. A gente não tem mais os escravos. Alguém que é obrigado, que sofre uma imposição a trabalhar. Mas eu tenho o que nós chamamos de regime de servidão. Eu tenho lá uma família que se coloca como proprietária, delimita um território para si e diante de si, à sua volta, ela tem os servos.
Esses servos vão poder trabalhar nessas terras, vão poder desenvolver essas terras e terão, sobretudo, a segurança militar assegurada. E eles fazem isso em troca da moradia. Existe uma troca, uma obrigação. É o que nós denominamos de corvéia. A corvéia nada mais era essa perspectiva. Eu troco aquilo que eu tenho, eu troco o meu trabalho, a minha servidão, em oposição, em troca de uma terra, um ambiente em que eu possa morar e a proteção. E esses servos que trabalhavam para sustentar, além de trabalhar nas terras do Senhor, trabalhar nas terras do feudo, eles ainda precisavam pagar os seus impostos. Ou seja, o feudo se mantinha no regime de servidão. Aqui não afetava a ideia de liberdade, a ideia de escravizar o outro, obrigar o outro. Aqui começa também uma questão religiosa por trás disso, a considerar todos como os filhos de Deus. Então, logo, a escravidão ela se torna um elemento inadequado para um regime religioso. Como a gente sabe, a história é muito fluida, ela vai se transformando, ela vai mudando. Provavelmente daqui a alguns anos a percepção, algumas pessoas falem desse período que nós vivemos até então. Começam a surgir o que a gente chama de burgos. Esses burgos, na verdade, são feiras onde se vendia o excedente da produção do feudo. E como o excedente era vendido, surge também uma classe de comerciantes. Burgo, que eram essas feiras, e os comerciantes que trabalhavam nela eram considerados os burgueses. Os burgueses, então, eles se tornam esses comerciantes e que já não mais prestavam serviço, já não mais eram servos do senhor feudal, mas deviam obrigações ao próprio senhor, ou seja, o pagamento de impostos era uma obrigação. Ao mesmo tempo, existe uma interferência muito grande, tanto do feudo quanto da própria Igreja Católica. Por exemplo, o justo preço para os burgueses era uma coisa ruim, porque se entendia que era estipulado um preço, porque nessa perspectiva o lucro ele era ruim. O lucro era considerado pecaminoso, ou seja, o comerciante não deveria ter essa perspectiva de lucro sobre o outro. Essa perspectiva de usar o outro para ter lucro, porque isso era visto como um grande pecado, um grande mal. E essa influência do feudo e da Igreja Católica começa a incomodar os burgueses, aqueles comerciantes livres que não serviam num regime de servidão dentro do feudo, mas que pagavam seus impostos e que ainda, de certa forma, dependiam do senhor feudal. É nessa ideia que vai aparecer o Lutero, e os burgueses eles vão se associar muito ao Lutero, porque o Lutero tira essa perspectiva. Primeiro, é a fé que salva e não mais a igreja. A nossa fé é que nos motiva, a nossa fé é que vai nos conduzir para Deus. E nesse momento, o lucro já não é mais considerado pecado. Eu tenho a retirada da imposição da Igreja Católica, do cristianismo, do preceito cristão doutrinário de mim, e agora eu posso sim desenvolver uma atividade comercial mais livre, onde eu estou livre para comercializar o meu produto de oferta e demanda na medida em que eu acho necessária. Começa-se então a ideia do que nós chamamos de capitalismo. Os burgueses, então, eles começam a aplicar o capital que eles têm, os tesouros, o dinheiro que eles têm, na prática e investir os seus capitais nas indústrias. Ao mesmo tempo, a gente já começa a perceber que o feudo tem um interesse muito grande em consumir os produtos manufaturados que eram elaborados pelos burgueses, ou seja, são produtos que são produzidos em grande quantidade, de modo muito mais adequado, muito mais rápido. A gente tem também aqui o surgimento do trabalho assalariado e do arrendamento de terras. Eu começo a pagar para que a pessoa desempenhe uma atividade, ela já não vai mais trocar nada comigo. O que ela me oferece é o seu trabalho, ela troca o seu trabalho em troca de um determinado valor. Ao mesmo tempo, o arrendamento das terras do feudo ele começa a acontecer. Os burgueses começam a arrendar essas terras e começam a lucrar, produzir sobre as terras e pagar taxas ao próprio senhor feudal. E, sobretudo, o que acontece para decretar o fim dos feudos, a peste negra. A peste negra ela dizima boa parte da população e vai colocar fim ao princípio feudal, porque os servos eles começam a desaparecer. E a saída, essa urbanização, ela começa a surgir e o feudo chega ao seu fim.
Nesse momento eu queria deixar como atividade de reflexão, de estudo, para que vocês observem bem, dentro de todo esse processo cultural, desse processo de necessidade do outro, de encontro com o outro, a atividade da página 54. É uma atividade de aprofundamento, de entendimento, onde vocês são convidados a olhar para o trabalho de uma forma diferente. Lembrando, sair daquela ideia de castigo, aquela ideia ruim, aquela ideia negativa de trabalho. Ver o trabalho como algo que constitui a nossa sociedade, como uma necessidade. É aquilo que eu sempre falo. Imagina que o seu padeiro hoje não saiu para trabalhar. Imagina que o seu farmacêutico decide não trabalhar mais. Imagina que o seu médico decide não atender, não desempenhar a sua função e não atender mais ninguém. Como seria a nossa vida? O trabalho é uma relação social, é fruto da sociedade e é uma necessidade. Eu agradeço a todos e até a próxima.